Votos cordiais de saúde e paz a todos. São 169 anos do Livro dos Espíritos. E aí o João comentava aqui comigo, Alisson, ano que vem é o tema do ENESP, né? 170 anos que a gente vai ter do Livro dos Espíritos. Uma obra fundamental, a base da doutrina espírita. Toda obra, seja ela um livro ou uma tela, de alguma forma representa, nas entrelinhas, a materialização do pensamento ou um ângulo do indivíduo que a confecciona. A sua própria história vivenciada, ou a história de outrem, mas através da interpretação dos próprios olhos, de maneira que ela está mesclada, maculada, talvez, por uma condição das experiências vividas, pelas ideologias adotadas, sendo então uma crítica ou um reforço àquilo que ele gostaria de mostrar. Isso acontece, em especial, no campo das religiões ao longo da história, porque é indiscutível que neste campo surge pautada no pensamento mitológico. E a partir do momento em que nós tivemos experiências diversas nesse campo, a interpretação dos fenômenos naturais, ou até mesmo aqueles causados pelos espíritos, eram interpretados à luz da própria experiência, dos achismos, tendo em vista ainda a incapacidade da interpretação de forma correta desses fenômenos, bem como da limitação por não termos instrumentos ainda afinados que pudessem decodificar aquelas informações que ali estavam. Neste campo, então, religioso, se torna um campo propício para que ideias equivocadas se alastrem, promovendo e, ao mesmo tempo, ceifando pensamentos e vidas. Fica fácil quando nós voltamos no tempo e perceberemos a raiz das nossas experiências, contando a nossa própria história, quando observamos o desenvolvimento das religiões, mas que, em essência, apesar de buscarem trazer nortes favoráveis ao homem, estão mescladas destas interpretações, fazendo com que os equívocos acontecessem ao longo do tempo, para que essas experiências pudessem, de alguma forma, burilar o espírito que somos. Lá atrás, nas furnas, na interpretação daqueles fenômenos da natureza, o cérebro ainda limitado na sua estrutura, não possibilitando a experiência, ou melhor, não possibilitando a expressão daqueles espíritos que estavam moldando o corpo pouco a pouco, deixava gravado dentro, em nossa intimidade, esta perspectiva que se faria, historicamente falando, na figura de deuses que nos acompanham de certa forma até hoje, mesmo dentro das religiões monoteístas. E assim aconteceu, porque no avançar do tempo, classes hierárquicas foram sendo edificadas no intuito de que poderiam haver um melhor controle da coletividade frente à condição da anarquia, porque havia grupos já amadurecidos a seu tempo, que conseguiam decodificar, convencendo a massa da realidade da qual eles interpretavam como sendo a verdade. É indiscutível que dentro do próprio escopo da doutrina, os espíritos diziam que Jesus, que comandava a evolução deste planeta, obedecendo à evolução passo a passo do espírito, dava os norteadores, ou os espíritos iluminados ou luminares, dentro da capacidade que os indivíduos tinham para absorver aquilo que era passado. Não adiantava, naquele período, trazer indivíduos de grande evolução
quando havia uma incapacidade de absorver as lições que eram propostas, porque não conseguiam sequer compreender os fenômenos mais simples da natureza. Mas ainda assim, desde essas eras, era sempre cantado através desses luminares o início de uma fase que iria se iniciar para a humanidade. Contudo, dentro destas tradições, cada uma relacionado às suas experiências coletivas, interpretavam esta nova fase sempre através do ângulo que lhe era mais conveniente. Quando, neste processo da evolução, vem a figura de Moisés apresentando Deus único, Deus, por sua vez, iria resumir todas as experiências plurais daqueles deuses agora na figura de um só. E da mesma forma, apesar do decálogo, aquelas interpretações mais esotéricas que seriam a posteriori expressas na Cabala, dariam àqueles homens a mesma ideia de uma fase em que haveria uma transmutação, uma mudança no nosso contexto geral, na interpretação daquele povo, vindo através da ira do próprio Deus, de tal forma que ele iria fazer com que determinado povo e a sua crença sobrepujasse as demais. Não foi pouco o impacto na análise dos espíritos, em especial do Cristo, quando ele decide vir à Terra, porque acreditava que já era momento de lançar as sementes daquilo que seria a base para a transformação desse planeta. Conta-nos a caminho da luz, Emmanuel, dizendo que Jesus, padecido das nossas dores, deste ciclo de sofrimentos, decide vir à Terra passando séculos, talvez milênios, diminuindo o seu perispírito para caber dentro de uma estrutura física. É como se colocássemos um sol dentro da caixa de fósforo. É uma analogia, por demais, aparentemente louca, mas é exatamente isso, porque se nós pararmos para entender que quando se pensou no sistema solar, Jesus já era um espírito puro, imaginemos o que seria a este espírito vir encarnar, e não reencarnar, mas encarnar, entrar na carne num planeta de provas e expiações. De fato, é pegar um grande sol e colocar na caixa de fósforo. É impossível que não se consiga entender que através das brechas dessa caixa, a irradiação, os raios passariam com toda certeza. E assim acontece. Seria mais um salto que seria dado na humanidade, receber este homem, sabendo ele, na verdade, que seria decisivo, porque a partir dali seria dado à humanidade um roteiro seguro, não para a estruturação de ordens religiosas como casas de pedra, mas um roteiro, um conjunto de normas para a compreensão da lei que rege a vida no universo e, em especial, para o espírito, que tem sede, mostrando a repetição do fenômeno do heliotropismo, desde as plantas até a realidade do espírito. Pois a semente, quando posta na terra, por esta necessidade do sol, vence as dificuldades da terra em busca desse astro. Assim acontecendo com o espírito humano, colocado agora no terreno do planeta Terra, nas diversas expressões das suas crenças, de acordo com a capacidade para entender as leis, vindas através desses espíritos iluminados por ele coordenado, fazia com que esses homens, a seu tempo, dentro da sua geografia e experiência socio-religiosa, assim como a semente, rompessem o terreno de si próprio em busca do grande sol das nossas vidas, que para nós é o Cristo, mas que em essência ele não se preocupa com a sua personalidade, mas que nós possamos estar de acordo com a lei divina,
que Jesus então veio vivenciar para que pudéssemos ter nele uma inspiração, um guia e um modelo. Mas é óbvio que diante daquele cenário havia, em sua maioria, espíritos que passaram por estas experiências anteriores, onde ficou gravado em seu inconsciente a fase do pensamento mitológico, a tal ponto que após a sua partida, despreocupado no sentido de construção de instituições, o homem buscando organizar esse conjunto de lições, começa a transformar a essência em estatutos, onde apontava-se o que devia e o que não se devia ser feito, para que nessa classe hierárquica, aqueles que tinham um pouco mais de esclarecimento pudessem, dentro das suas limitações, decodificar a mensagem que nem sempre fora apreciada na essência das lições. E se nós percebermos, repetindo a sequência do que lhe era passado, Jesus também anunciava a vinda de um período repleto de conturbações, mas ao mesmo tempo que representaria uma nova fase para a humanidade. E óbvio que ali levantou-se mais adiante teólogos dos mais diversos, numa busca de tentar entender, mas neste processo, esse pensamento mitológico, somado ainda ao orgulho e o egoísmo, característico de um planeta de provas e expiações, não poderia dar um resultado diferente daquilo que deu. Na medida em que, nesta hierarquização dentro das estruturas religiosas, as massas sofriam as interpretações desses indivíduos, destas organizações, e ao invés de proporcionar a libertação do espírito para que ele agisse conforme o seu livre arbítrio na busca da vivência daquelas leis exemplificadas pelo Cristo, aprisionavam-no numa interpretação unilateral, utilizando da pior das ferramentas que pode ser utilizada e que constantemente foi e ainda o é, muitas vezes, que é o medo. A figura do paraíso, que é o desejo de estarmos numa condição de total isenção do sofrimento, bem como a ferramenta do inferno, que nos gera o receio do que viria a acontecer depois, fez com que a humanidade durante séculos e séculos caminhassem entre o impulso de avançar e o medo de o fazê-lo, tendo em vista que havia pessoas que interpretavam e diziam alto lá, porque se você passar deste limite, você estará confrontando a figura do próprio Deus. E como faltava a todos nós a maturidade de entender que a inteligência fora um atributo, e é um atributo do Espírito, mas dado pelo próprio Criador, seria impossível que neste avanço, na busca de entender a própria obra, nós estivéssemos contrário frontalmente ao próprio Criador que nos deu tudo isso. O medo falava mais alto. É bem verdade que, compreendendo o ciclo das reencarnações, nós mudávamos de posição, ora sendo os algozes e posteriormente sendo as vítimas, porque, como dizia a própria lei de Moisés, na interpretação da primeira lei, nós seríamos penalizados na terceira e quarta gerações, e fica lógico pelo processo da reencarnação que essas crenças limitantes voltariam a ser a nossa consequência quando retornávamos ao palco terreno. A partir dali, nós iremos observar que no mesmo comando do sistema, em especial do planeta, o Cristo permanecia, enviando espíritos de alta envergadura em diversos campos do conhecimento humano, na busca de fazer com que amadurecêssemos nessas áreas, para que pudéssemos transformar o panorama, primeiro de nós próprios e a posteriori do meio onde nós estávamos vivendo. E essa crença que iria se estabelecer dentro de um tempo, agora ganhava uma figura apocalíptica,
de que Jesus voltaria para acabar com tudo daquilo que ele fez. Seria a fase onde iríamos separar o joio e o trigo, porque afinal de contas o mundo está entrando numa condição de uma loucura, e nós não estamos falando de agora, eu estou falando de ontem, dessas interpretações que foram utilizadas, repito, como ferramenta de controle social, de não permitir o avanço da ciência. Era então o medo do que viria a acontecer. Jesus então encaminhava espíritos da envergadura de um Francisco de Assis, que agora, vinculado à questão do Evangelho, muda a sua atitude e empreende a força do amor, que ainda era difícil naquele período, porque ele era chamado de louco na Itália, porque amar de fato em profundidade é loucura, em especial quando se doa completamente aos outros, porque é difícil vivermos uma proposta como essa, não de anulação de si próprio, mas entender que esse eu profundo deve ser a expressão máxima do Criador em direção ao seu irmão. É muito complexo para nós compreendermos isso. Quando na nossa condição evolutiva, na nossa história, era preciso eu primeiro para sobreviver. E isso se expressa na condição moral. Mas são esses espíritos que vieram e que buscavam ensinar que a libertação e que essa transformação não era bem desta forma apocalíptica que seria, porque é um contrassenso Deus criar absolutamente tudo através de todo o tempo e esforço empreendido para arrepender-se depois e dizer assim: estou decepcionado com a humanidade, vou acabar com todos para recomeçar do zero. É um pensamento que coloca em xeque aquilo que se fala da figura do próprio Deus, porque afinal de contas, se ele se arrepende e acaba com tudo, é porque a sua obra, de certa forma, foi mal planejada para a finalidade para a qual foi criada. É um paradoxo, não cabe este raciocínio. Mas ainda assim a expectativa era que o Cristo venha, porque dentro dessas tradições que nos acompanham desde antes, é sempre a mudança exterior, onde nós nos tornamos indivíduos que ficamos na expectativa do que irá acontecer. Mas para sermos os escolhidos, era importante que se obedecesse às normas daquela religião que eu fazia parte. E era tão real que nós vamos observar, e repito, ainda hoje, no século que vivemos, há pessoas que acreditam piamente que se você não acreditar ou se converter dentro daquela estrutura religiosa, você não será salvo. Não importa o que você faça, é importante que você aceite Jesus, que isso já é o suficiente. E dentro dessa estrutura, há religiões, inclusive, que falam da necessidade de vestimenta. Que se você for pego na hora do Apocalipse sem aquela determinada roupa, você não será arrebatado. Eu não vou aqui explicitar que religião é essa, mas acontece nos dias de hoje. E aí, uma vez, conversando com uma pessoa, foi assim questionado: e se você estiver na praia neste dia, ou tomando banho, e ele voltar exatamente neste momento, o que acontecerá? É melhor nós não falarmos sobre isso, porque foge a lógica, foge a razão. Mas é resquícios do pensamento mitológico, da necessidade de objetos, de crer em coisas, para que de fato aconteça a grande transformação. E até então nós percebemos que a humanidade caminhou durante muito tempo nesta tônica, até que chegou um período, talvez cansados no processo da reencarnação dessas experiências limitantes, que espíritos outros vieram no campo do pensamento, que romperam de uma vez por todas com aquelas religiões que constrangiam o ser, fazendo com que a partir de agora pudessem avançar no campo das investigações, que era o campo científico,
de tal maneira que muitas crenças vulgares que fizeram parte de nossa vida e acreditem que até hoje faz, foram caindo por terra, porque o uso de talismãs, por exemplo, ou determinadas superstições de não passar embaixo de uma escada, ou de acreditar que São Jorge, em cima do seu cavalo, morava na lua, e outras tantas situações que ao longo da história se falava, sendo talvez a mais cômica delas, era quando você sentia cheiro de enxofre. E se você sentisse cheiro de enxofre, era sinal que... Ninguém sabe aqui? Não é possível. Não é possível. O que é que aconteceu? Se você sentisse o cheiro de enxofre, quem é que apareceu? O diabo. Olha aí. Alguém, pelo menos, para me salvar. Não é possível. Se você estivesse num quarto, em especial se falava em floresta. Se você entrasse em florestas muito fechadas, e a partir do momento que você sentisse o cheiro de enxofre, corra que ali era o demônio que se encontrava. Veja quantas situações míticas, quanto do pensamento mitológico não se tinha. Quantos de nós não tem medo da balada da meia-noite, sozinho em casa? Espíritas ainda estão assistindo determinado filme, meia-noite, 1 da manhã, vai ter que apagar tudo para ir para o quarto. Você pensa, vou ou não vou? E se... Porque meia-noite é um horário cabalístico, mas tem um outro horário cabalístico. Qual é? Da madrugada? 3 da manhã. Olha aí, tá vendo como o pessoal aqui entende do assunto? E a gente está no século que a gente está, com a capacidade de sondar tanta coisa, mas 3 horas da manhã, e tem gente que vem aqui no horário do atendimento fraterno e diz assim, eu não sei o que está acontecendo, 3 horas da manhã eu acordo. 3 horas da manhã eu acordo. Eu queria perguntar aos espíritos o que é isso. Aí eu acho que os espíritos vão responder, insônia. Vai ser uma profunda decepção quando isso acontecer, né? Insônia. Então vejamos, quando a ciência de uma vez por todas rompe com a religião, todas essas crenças começam a cair por terra. Mas por trás, nos bastidores destas situações, não era o fato em si que preocupava. Não era a descoberta da verdade que São Jorge não morava na Lua, que a Terra não era o centro do universo. O problema não era esse. Era o poder atrelado a quem dizia que isso era verdade. Na medida em que a ciência ia derrubando tudo isso, indiscutivelmente, o poder daqueles que se utilizavam destas informações para manter a obediência cega, criavam uma revolta de um lado, gerando uma reação. Não obstante, o homem, como sempre, tende aos extremos. E a partir dali cria-se o período de um materialismo que de um lado foi positivo para romper com essa condição, mas tornou-se extremado do outro lado, tentando matar a figura de Deus, de Jesus e talvez de uma forma mais ampla da própria espiritualidade. E o homem não percebeu ainda o quão fez mal romper também ao extremo essa vinculação, porque em essência nós somos espíritos em experiências materiais. Sendo necessário, então, o equilíbrio para que possamos atingir a plenitude e a felicidade que desejamos. O que acontece nesse momento é que o materialismo ganhando corpo fez com que situações profundas acontecessem e o vazio existencial se estabeleceu no homem. Porque questionamentos advindos de filosofias materialistas começaram a repercutir no comportamento humano. A ideia da questão da nova era se iniciar agora estava pautado no esquecimento destes valores transcendentais, mas na vivência da vida, sugando-a até o roncar da cuíca, porque só tínhamos uma existência e para tal era preciso que a gente aproveitasse ao máximo possível. Como se a vida fosse um mar de rosas e problemas não acontecessem. E aí é onde entrou em choque a humanidade, porque a dor
na medida em que o homem avançava na evolução, ela também avançava na medida em que a tecnologia surgia, novos problemas também surgem. E o materialismo não conseguia responder. Mas o caminho que era apontado, esse sim, era extremamente problemático. Esses pensadores materialistas começavam a questionar a própria vida. Qual o propósito? Por que você precisa sofrer se depois nada existe? Qual a razão de você se manter resignado ao problema que agora lhe atinge? Se não compensa você passar por isso, porque depois tudo acaba. Por que eu tenho que limitar-me moralmente diante de algumas situações impostas pela cultura social a que eu sou vinculado, se eu não terei nenhum lucro neste processo de me tolher? Por que a monogamia? Por que não o poliamor? Por que não usufruir do campo desta experiência sexual das mais diversas formas? Por que não comer sempre tudo aquilo que eu gosto, despreocupado se eu adoeço ou não? Porque afinal de contas eu morrerei. E depois disso, tudo acaba. Sendo diagnosticado com determinada doença, vale a pena esperar o sofrimento e a perda da dignidade? São estas situações, inclusive, que o espírito, a quem muito admiro, Manuel Viana de Carvalho, fala neste período em que a doutrina espírita chega, ele diz assim: o materialismo é uma chaga no sentimento da criatura, porque ele retira toda a esperança de felicidade e de consolação após as acerbas dores da existência física. Anula a alegria de viver ante as vicissitudes e os testemunhos inevitáveis em todas as experiências humanas da evolução. Perturba a mente e tortura o sentimento, empurrando o homem e a mulher para o suicídio, quando os recursos imediatos não podem resolver as ocorrências angustiantes, as enfermidades irreversíveis, os dissabores morais, os sofrimentos espirituais. Logo, se espalhou uma onda de descrença em tudo, inclusive no próprio ser humano, estabelecendo paradigmas utilitaristas e imediatistas para a conquista do prazer e da felicidade, enquanto utopias variadas convidavam ao existencialismo e à libertinagem como mecanismos de fuga da fragilidade orgânica e da temporalidade do corpo. Vejamos se não é isso o cenário em que nós estávamos imersos naquele período do século XIX. Porque o ranço que já se trazia dos séculos da vivência dessas religiões que tolhiam era muito grande. Então, na falta do equilíbrio, o homem entregou-se totalmente a esta experiência materialista. E o pior, reverbera até os dias de hoje. Quantas pessoas, essa semana eu tive a oportunidade, me passaram uma experiência que nós não vamos aqui fazer um julgamento. Não nos cabe julgar, porque a dor não se encontrava em nossa pele. Mas como espírita, convidados pelo viés da filosofia, nós avaliarmos as situações e pensarmos dentro do conteúdo que nos foi ofertado, vi uma senhora com um diagnóstico de uma determinada doença degenerativa gravar um vídeo dizendo que se encontrava em outro país e iria, dentro de algumas horas, submeter-se ao suicídio assistido. Ela grava uma mensagem pedindo que ninguém a julgasse porque ela estava muito feliz, porque ela já estava sem dignidade na perspectiva dela, precisando de 3 pessoas, ora para tirar a roupa, para assear-se, para se vestir, e não era isso que ela havia planejado para a sua senilidade. Lutou dentro do direito do nosso país para conseguir as documentações, saindo daqui e ser aceita neste outro,
sendo assistida no seu processo de suicídio. E dizendo a todos, não se preocupem, porque eu tive uma vida maravilhosa. E ali ela encerrava o vídeo. E eu olhei, refleti, dentro daquilo que nos ensina o Espiritismo, não nos cabe o julgamento, mas nós não podemos nos furtar de pensar como espírita e espírito que somos. Qual não será a grande surpresa? Porque esta obra fundamental e extraordinária, que é o Livro dos Espíritos, respondem a essas angústias quanto ao que acontece com o suicida. É neste cenário materialista, utilitarista, que Jesus agora apresentava à humanidade, sendo utilizada a figura de um indivíduo, de um espírito diferenciado, para perceber nas expressões destas consciências livres da matéria uma lei e um acontecimento revolucionário, que traria entendimento agora à humanidade daquele período e para todos sempre. Entender que as nossas questões e os questionamentos que trazíamos ao longo de toda a história passavam a ser respondidos. Quando ele, na sonda da investigação, procurando conhecer os fenômenos das mesas girantes, entendendo que havia espíritos ali, porque foi relatado pelo fenômeno, não pela sua descoberta como interpretação própria, ele começa agora a questionar essas consciências. E eles então começam a trazer a figura do que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec, uma quantidade de conteúdos inovadores e revolucionários, que falariam também de um momento em que a humanidade iria passar pela sua transmutação, relembrando a figura do Cristo, que canta o sermão profético, mas de uma maneira diferente, porque buscava esta obra e ainda busca fazer com que o homem rompa com o pensamento mitológico e consiga interpretar as leis divinas como algo natural, porque agora os espíritos encarnados já possuem um cabedal de experiência anterior para interpretar a resposta daqueles imortais e passar pelo crivo da razão, buscando entender e, dentro da lógica, interpretar, não apenas preso ao medo do que viria, porque, ao contrário, esta obra vem descortinar o mundo espiritual, mostrando que não há necessidade do homem ter medo do seu Pai, do seu Criador, porque é a primeira doutrina que vem tirar a figura antropomórfica de Deus, porque Kardec, preocupado com esta interpretação milenar do pensamento mitológico, traz a mais famosa pergunta do Livro dos Espíritos, do qual trazemos na ponta da língua a resposta, mas poucas vezes percebemos que nas respostas dos imortais está sendo mostrado a todos nós que Deus não é antropomórfico. Porque até mesmo quando Jesus dizia que ele era pai, a referência que nós temos é de um homem que cuida de sua família, que deseja o melhor para os seus filhos. Agora amadurecidos, os espíritos vão dizer que é uma inteligência suprema, causa primária de tudo que nós vemos, fazendo com que de uma vez por todas rompamos com este medo milenar que nos acompanha, de estarmos na rua e acharmos que Deus está olhando para nós e que nos punirá daqui a pouco, porque eu desobedeci determinada norma da instituição da qual eu faço parte. Ele não se preocupa com obediência ou desobediência de norma alguma. Esta obra vem estruturar esse pensamento do espírito imortal, dando ele a condição de refletir e entender. Por isso ele descortina em 4 livros, tornando-se uma unidade, chamada de o Livro dos Espíritos, e não Livro dos Espíritas. Porque se assim o fosse,
voltaríamos aos mesmos erros milenares da exclusividade, de ser apenas dos espíritas. Mas na medida em que ele é dos espíritos, ele não está preocupado se é muçulmano, se é cristão, se tem qualquer outra denominação religiosa ou se não tem. Porque estas informações não versam sobre religião, porque nem o indivíduo que as organizou estava vinculado a estas crenças. Era um professor, tendo a capacidade de investigar e, a partir dali, interpretar a resposta que deu. Portanto, se há aqui indivíduos, melhor dizendo, simpatizantes, mas que ainda trazem este sentimento profundo de medo que se expressa agora através da culpa, tranquilize-se. Pode pegar a obra, não é coisa do demônio, nem será penalizado por isso, nem vai para o inferno. Porque, por incrível que pareça, tem um homem a quem muito admiramos, um espírito da mais alta envergadura, e que em sua biografia ele relata que quando recebera em suas mãos essa obra, ele diz: abro ou não abro? Porque talvez eu esteja pecando, e eu é bem capaz de que eu vá para o inferno. Esta figura a quem eu estou falando é um velho conhecido de todos nós, a que os espíritas têm muito carinho, conhecido como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Quando entra naquele bonde e pega a obra, ele diz: abro nada, vai que eu vou para o inferno. Mas ele reflete e pensa desta forma: mas será que Deus, de fato, vai jogar a criatura apenas porque teve a curiosidade de abrir uma obra? E bebe da fonte deste livro. E ao terminar a sua viagem de retorno ao seu lar, ele diz assim: que estranho, parece que eu conheço tudo isso que está escrito aqui. E de fato o é. Não por ser doutor Bezerra de Menezes, mas porque o livro é dos espíritos. E todos nós o somos. E já fomos e voltamos nestas experiências religiosas. E todo aquele que, destituído do preconceito religioso, tomar contato com esta obra, de coração aberto e de mente ampliada, na medida em que lê, perceberá ali as lições de Jesus em sua profundidade, porque agora mostrando o porquê das coisas. Por isso essas 4 partes, iniciando pelo princípio de Deus, desses elementos gerais que formam o universo, percebendo que fazemos parte de um todo, nos tirando desta ideia exclusivista. Porque é engraçado que o tempo passa, mas nós continuamos geocentristas. Medimos o universo inteiro pela régua de que a Terra é o centro. Será que tem vida lá fora? É a miniatura Pinte, encarando um canicorso, porque é a Terra olhando para o universo. Um grão de areia, diante do deserto, e diz assim: será que tem vida lá fora? É a miniatura Pinche dizendo: será que tem algum cachorro mais forte do que eu? Porque eles são nervosos, né? Segundo consta. Eles se acham. Né? Ele vê um gigante, ele parte para cima como se fosse, né? Ele tem um problema sério de autoidentificação, né? Os bichinhos precisam de terapia. Né? Eles não se reconhecem. Né? Então vejamos que o tempo passa e a gente ainda questiona. E esta obra, de forma clássica, trazendo agora não mais a interpretação do homem. Porque todas as obras da humanidade, como iniciamos, todos os livros, todas as telas, trazem, de alguma maneira, a mácula daquele que o pintou ou escreveu. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, não consegue exprimir o seu ponto de vista. Alguém, porventura, pode levantar a mão e dizer: é alto lá. Porque há, sim, observações escritas por Allan Kardec abaixo de algumas perguntas. Eu aconselho, com muito carinho,
a leitura de uma parte inicial desta obra chamada de Prolegômenos, onde ele explica de maneira muito clara que a obra foi vista e revista pelos Espíritos, inclusive as suas próprias observações. Kardec escreve, mas foi revista por eles. De tal maneira que Kardec expressa a sua interpretação, porém está de acordo com aquilo que os Espíritos superiores trouxeram. Não é uma interpretação dele unicamente, que choca com os Espíritos. Os Espíritos, em outras palavras, está dizendo, tudo bem, é isso mesmo na sua linguagem, está de acordo com o que nós colocamos. Queremos, então, fazer esta homenagem a esta obra extraordinária, onde está a base da doutrina espírita, onde, eu repito, a obra é dos Espíritos, que pode ser dada de presente a qualquer pessoa, de qualquer religião, para que ela tenha coragem um dia, tal qual Bezerra de Menezes teve, e tenha ali impulsionado pelos Espíritos, que também os guiam. Porque na segunda parte, ele vai desvendar o mistério invertendo a lógica da nossa vida. Sempre achamos que a vida é de cá para lá. E a doutrina espírita nesta obra inverte o sentido, porque a vida verdadeira é de lá para cá. E nestas explicações da segunda parte, vai fazendo com que os homens, tal qual a ciência fez a seu turno, rompa com algumas algemas e, em especial, com as consequências do materialismo perverso que vem atingindo a nossa humanidade, em especial até hoje. Porque se mostra que o mundo original é o dos Espíritos e que a vida continua e que nós vamos voltar ao palco terreno e que somos cercados de amigos e inimigos espirituais. Essas ações aparentemente inocentes e de discursos que acabam nos convencendo pela piedade infantil que temos, não amadurecida, como este discurso desta senhora, no qual eu me ressenti e me pus na situação dela. Se fosse eu, a agora ter um diagnóstico desse tipo, e precisar de pessoas para me darem um banho, para trocar a minha roupa, para me limparem diante das minhas necessidades fisiológicas. Porque nós temos o hábito equivocado do julgamento. Porque o pensamento mitológico fez isso com a gente. Ele nos tornou fanáticos. Porque fez com que a gente abraçasse aquela crença por conta do vazio que trazíamos diante dos nossos desejos. Como nós queríamos o melhor para nós, e a nossa ideia era uma troca, então eu me tornava um fanático. E todo aquele que fosse contrário ao que eu cria, eu julgava. E se pudesse, eu exterminava. Essa é a história da humanidade. Ainda o é, né? Ainda o é. Então, mais amadurecidos pela visão desta obra, desta segunda parte, onde percebemos que a vida espiritual ela é muito mais rica em experiências do que a vida terrena. E eu gostaria de dizer que quando eu digo que ela é rica em experiências, eu não falei que era rica em boas experiências, eu disse que ela era rica em experiências, podendo ser excelentes ou terríveis, de acordo com as nossas ações. Eu olhei para aquela senhora e me pus. E nesse momento em que me coloquei, eu disse, se nós não tivermos cuidado, o mundo é perverso, porque esse materialismo, que vem rotulado de coisas boas, me faria mais um adepto. Não é à toa que na nova era, antes que aconteça, diz Jesus no sermão profético, até os escolhidos serão levados de roldão. Porque ficamos tão presos ao campo do amor, da caridade, que ao olharmos aquele discurso e nos colocarmos na situação de fato, a gente diz, eu também não gostaria de depender, de não ter a dignidade que eu planejei para a minha vida senil. Não a condeno e acho que ela não está errada. Se nós pararmos para pensar com profundidade,
Talvez estejamos dando ok para o suicídio assistido dos nossos idosos que estão dentro dos nossos lares, às vezes criando situações tão difíceis para nós. Ou nos nossos asilos. Ah, não, asilo não, Alisson, é muito impactante. Casa de repouso. Porque fugir, às vezes, a verdade é melhor do que encará-la. Talvez essa situação da não compreensão da segunda parte é o que nos dá força para, num país cristão, passarmos em nossa cabeça a possibilidade de matarmos crianças do ventre com injeções no coração. Como se fosse a grande solução para uma gravidez indesejada. E os discursos materialistas são maravilhosos, do que o próprio Manuel Viana de Carvalho nos fala, quando ele diz assim, de forma muito clara, mas a gente não quer saber às vezes, estabelecendo paradigmas utilitaristas e imediatistas para a conquista do prazer e da felicidade, enquanto utopias variadas convidavam ao existencialismo e à libertinagem. Quantas ideologias e utopias não são calcadas nesse materialismo? O discurso, se nós não estivermos atentos, seremos aqueles a dizer, respeite, porque o corpo é dela. E ela pode fazer o que ela quiser. Não podemos deixar de lembrar que nesta proposta, a terceira parte desta obra nos fala das leis morais. E aí perceberemos que por mais que a gente não queira que os nossos discursos sejam perfeitos aos ouvidos, em especial daqueles que estão esperando o apoio de outros para executarem determinados planos, lá está posto de forma clara, destituído da condição de punição. Porque a diferença dessa obra é isso. Ela não está para promover o medo, ela está para promover o esclarecimento. E agora o indivíduo munido do que vai acontecer, não por penalidade, mas porque é a lei natural. Quem planta uma semente, colhe o fruto da semente que plantou. Assim, no campo moral, há consequências de todas as ações, das ideologias que elegemos para nós. E Deus, em seu amor infinito, permite que através do nosso livre-arbítrio tenhamos acesso às consequências, não obstante convidando a cada um de nós a maturidade para arcar com elas. E assim, esses que defendem essas teses materialistas, pautadas nos belos discursos da necessidade material, porque não conhecem ainda que o cenário que se vive é fruto já de um planejamento prévio. Estas pessoas amanhã passarão por situações dolorosas nas suas reencarnações, não como penalidade, mas apenas como fruto daquilo que estão colocando na terra da existência hoje. Porque Jesus, em parábolas, quando fala no Evangelho de Lucas sobre a parábola do servo vigilante, ele diz assim, o servo que conhece a vontade do seu Senhor e faz ao contrário, esse é digno de muito castigo. Mas aquele que não conhece a vontade do seu Senhor e faz errado, ele será menos castigado, mas não deixou de ser. Era a linguagem que as pessoas entendiam à época do Cristo, mas a doutrina espírita vem e esclarece, olha, não é uma questão de castigo, é só ação e reação. Porque o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Mas o mundo material é necessário para que a gente se fortaleça nos princípios desta vivência, da terceira parte, que são as leis que regem a conduta do espírito enquanto encarnado e fora dela. Por mais bonito que seja o discurso, as consequências advêm, queiramos ou não. Então este indivíduo ou estes indivíduos que porventura optem por liberdade porque a religião não pode interferir num país, não sejamos tão inocentes assim.
Não é a religião que interfere. A religião, segundo Sproul, ela vem para servir como um norte. Caso contrário, poderemos fazer o que quiser da nossa vida. A religião tem sim uma função social. Em especial, uma doutrina, que eu repito, que não vem como dogma. Porque esta obra está despreocupada, dando à humanidade um cabedal de conteúdo para que ela reflita e perceba que a grande fase que se inicia de fato é do espírito humano, que agora cansado de tantas existências, que não nos traz nada de positivo em termos sociais, nos impulsiona para escolhermos o único caminho que a gente ainda não optou de forma coletiva. Um respeito à lei divina. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, quando fala há muitas moradas na casa do meu pai, diz de maneira clara que o que caracteriza um planeta de provas e expiações é a desobediência à lei de Deus. Agora nós, portadores deste conhecimento, passamos a entender que quando se opta por dar vazão a este entendimento, seja tanto no campo de um extremo, que é, por exemplo, uma assistolia fetal, até o outro extremo, que é exterminar os nossos idosos, que se tornam um peso para a família e a sociedade, nós estaremos indo de encontro à lei divina. E não é só isso. Nós estamos desconsiderando que Deus é a inteligência suprema. Nós estamos agindo como se fôssemos o próprio Deus. Ele esqueceu que eu não poderia ter esse filho agora. Então, já que ele errou, eu corrijo o erro dele, tirando a vida de mim. Deus esqueceu de levar este indivíduo, já vai lá com seus 90 e tanto, em cima de uma cama, só faz me perturbar. Esquecer a passagem dele, não pode. O ticket de volta foi perdido. Que tal a gente dar uma mãozinha? A pessoa está sofrendo muito. Tem necessidade de passar por esse sofrimento. Vamos desligar o aparelho? Vamos acelerar o processo a benefício da pessoa. E aí vem a quarta parte. Desta obra magnífica dos Espíritos. Não é nossa. É do universo inteiro. Acreditem, nós temos uma obra universal. Porque os Espíritos permeiam o universo inteiro. Nós estamos tendo acesso a informações que regem a vida em todo o universo. E aí a quarta parte vem falar das esperanças e consolações. E aí fala-se do suicídio. O que acontece então com o suicida? Qual o castigo? Olha a pergunta de Allan Kardec. O que é que acontece do lado de lá? Olha a nossa mente onde vibra. Como se Deus fosse castigar. Aí ele diz, olha, não existe castigo. O maior de todos, se é que você chama de castigo, é a decepção. Ele coloca isso. A maior punição é a decepção. Decepção é porque o indivíduo, quando ele opta pelo suicídio, ele não está querendo morrer, ele está querendo acabar o problema. E aí ele acha que acabando o corpo, o problema encerrou. Quando ele chega do lado de lá, vai olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, caramba, agora, além de sem corpo, meu problema permanece. Porque no escopo da obra, nós vamos aprender que os problemas não estão no campo da matéria, está na falta de maturidade do espírito, que interpreta nos problemas ou nas situações a grande dor. Quando o espírito, então, entra em contato com a obra deste porte, mergulha de forma honesta, interpreta as respostas e observa as consequências morais advindas dessas respostas, uma revolução vai se fazer na humanidade. Porque a forma de enxergar, a forma de viver será diferente. Nos dará a condição de olharmos para estas pessoas com um grande engano, como ela, por exemplo, que achou que encerrou a própria vida
e termos um sentimento profundo de compaixão. E se pudermos, em tempo hábil, correremos e vamos dizer: não faça, porque você só está adiando um problema, um resgate. Diante destas escolhas, o futuro que aguarda nada mais é do que voltar ao palco terreno com a mesma problemática, para que aprenda a se respeitar a lei divina que vige em nossa consciência, porque esta informação está nessa obra extraordinária que é o Livro dos Espíritos. 169 anos de uma obra universal em nossas mãos, ditada pelos espíritos superiores, convidando-nos a, de forma despreocupada, entendermos as leis que regem a nossa vida comum do dia a dia. Das perguntas daquelas que trazemos e que gostaríamos que alguém nos explicasse: por que tanto sofrimento? Por que eu estou preso àquela pessoa? Por que esta situação acontece comigo? Por que esse desejo de agir dessa forma? Todas essas perguntas encontram respostas nessa obra, que é ofertada a todos os espíritos, que somos nós. Portanto, aos espíritas presentes, aos simpatizantes de outras religiões, tenhamos a coragem e aproveitemos ao máximo esse presente divino que nos foi dado, para que entremos em contato, para rapidamente nos tornarmos espíritos universais, que é exatamente o que se espera na nova era. A grande beleza da nova era para a doutrina não é só um fato coletivo, é acima de tudo a oportunidade que cada indivíduo tem de despertar e transmutar-se, mudando o seu padrão de vida imediatamente. Eu não preciso esperar que a humanidade mude, porque diante das leis ali estabelecidas, eu posso optar e partir para os altos píncaros da libertação que todos nós desejamos. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.